Olá, pessoal. Eu sou Carla Fiaz, professora da disciplina Fundamentos dos Processos de Ensino e Aprendizagem, e hoje nós vamos estudar a teoria das inteligências múltiplas, ok? Então, para começar, vamos retomar uma discussão que nós tivemos no início desse semestre, que no início a gente trabalhou um pouquinho com a discussão sobre o que seria aprendizagem, capacidade e desempenho. Acredito que vocês lembram dessa discussão. E hoje nós vamos fazer uma discussão semelhante, só que dessa vez, ao invés de aprendizagem, a gente vai falar de inteligência, né? O que é inteligência? Qual a relação que ela tem com capacidade, né, de aprendizagem? É a mesma coisa? E rendimento escolar, né? Quem é muito inteligente tem um bom rendimento escolar, ou quem tem a capacidade, né, para aprender é quem é inteligente. Então, tentando, né, fazer entender um pouquinho essa relação. O que a gente vê na prática é que nem sempre esses três conceitos aqui estão interligados, né? Não existe uma relação linear entre eles. Pode acontecer em determinadas situações, por exemplo, de pessoas que têm uma pontuação baixa, né, em testes de inteligência ou que não têm um bom rendimento na escola, que não são considerados, né, bons alunos, mas que se tornam pessoas que se destacam em algum ramo na vida, no dia a dia, na prática, né? Ou então até na área científica mesmo, né? Tem um exemplo muito famoso, né, que é o do Thomas Edison. Thomas Edison, para vocês tentarem lembrar um pouquinho, né, foi o inventor das lâmpadas incandescentes e, na verdade, ele patenteou diversas, né, centenas de invenções, né, melhorou algumas outras que foram inventadas por outras pessoas, como o próprio telefone, né, então ele teve uma contribuição muito grande para a indústria do cinema, né, com as invenções dele. E, na verdade, na escola, aqui é uma fala de um professor, tem até uma carta, né, que dizem que enviaram para a mãe dele dizendo que não tinha como ele estudar. O professor falou, né, tem o bicho no corpo, que é um coça-bichinhos estúpido, que não para de fazer perguntas e que lhe custa aprender, né? Então, ele, 3 meses depois de entrar na escola, ele teve que sair, né? Foi convidado a se retirar e ficou estudando em casa, né? Começou a fazer vários experimentos, diz que tinha um laboratóriozinho em casa, e aí era lá que ele ficava o tempo todo mexendo nas coisas e tentando descobrir, inventando coisas, e hoje em dia a gente, né, ele entrou na história, né? É, Além dele, temos diversos relatos, né, de outras pessoas que diziam que não eram tão bons alunos, né, o próprio Einstein, né, quem imaginaria, né, que o Einstein não era reconhecido como um bom aluno, que teve até dificuldades, né, em matemática, por exemplo. Então a gente percebe que nem sempre o que a gente considera como inteligência, né, vai ter foram alunos que tiveram um bom desempenho escolar, né? A gente também observa que existem pessoas que apresentam perfis de rendimento muito diferenciado entre as áreas. Então, por exemplo, você pode às vezes encontrar uma pessoa que é muito boa, né, em português, mas que quando vai para matemática ou vice-versa, né, não conseguem ter um rendimento razoável. Eu lembro de um colega que eu estudei na época no cursinho pré-vestibular, em que ele foi fazer o cursinho porque ele no ano anterior tinha feito o vestibular e ele tinha zerado a prova de português. E aí nesse ano que a gente estudou, né, que ele fez o cursinho, quando chegou a época do vestibular, ele passou em primeiro lugar em matemática porque ele conseguiu compensar a dificuldade que ele tinha em português. Então é um exemplo interessante, né, de que às vezes uma pessoa pode ir muito bem, né, numa área e muito mal em outra. Mas no caso dele ele conseguiu compensar, né? Outra questão também que a gente observa são alunos com rendimento muito baixo, né, na maioria dos conteúdos e que na prática, no dia a dia, conseguem resolver muito bem as situações e os problemas da vida cotidiana fora da escola. Tem até um livro que fala disso, né, que é Na Escola Zero, né, Fora da Escola 10, mais ou menos assim o livro,
Tem outras, né, situações de crianças que são capazes de passar um troco, de vender bem um produto, e quando chega na escola não conseguem resolver as contas de matemática daquela maneira formal. Então são algumas questões que a gente levanta para poder entender do que a gente está chamando de inteligência, né? De capacidade de aprender e de rendimento escolar. São a mesma coisa? Então a gente vai discutir um pouquinho hoje o que é inteligência para a gente depois passar para o que a gente quer hoje, que é entender sobre as inteligências múltiplas. Então as teorias clássicas de inteligência vão ser divididas em dois tipos principais. Uma delas é a perspectiva diferencial psicométrica, que começou lá no início do século passado, e a gente pode dizer que se confunde com a própria história da psicologia enquanto ciência. A gente sabe que esses primeiros estudos na área dos testes psicológicos deram um caráter mais científico para a psicologia e fizeram com que ela se estabelecesse, né, primeiro fazendo seleção nas escolas, depois também fazendo seleção para a guerra, né, para quem que poderia ir para o fronte de combate, quem não poderia, em quais postos deveria estar. Tudo isso graças a esses estudos da psicologia diferencial, que queria identificar exatamente isso, né? As diferenças individuais, né, no âmbito intelectual, e fazia essa avaliação através de instrumentos. Então, foram criados muitos instrumentos de avaliação desse desempenho, principalmente na área da inteligência. A gente tem, aqui eu coloquei o exemplo de um deles, que é utilizado ainda hoje, né, com uma certa frequência, que é o VISC. É uma escala de inteligência para crianças, e tem vários, né, anteriores a esse, depois, de acordo com a idade da criança. É importante a gente falar que alguns desses testes foram construídos em outros países e para serem utilizados aqui no Brasil, eles precisam passar por uma validação. E nos últimos anos, o Conselho Federal de Psicologia tem feito uma série, né, já fez, na verdade, várias validações de testes, e muitos que eram utilizados aqui, clássicos, deixaram de ser. E aqui a gente coloquei para vocês, quem que tiver curiosidade, quiser olhar direitinho, o SATEPS, do Conselho Federal de Psicologia, tem uma lista de todos os testes que são favoráveis, ou seja, que podem ser utilizados para fazer testagem psicológica. Então, os outros que existem, que não foram, né, aprovados, eles não podem ser mais utilizados para fazer testagem psicológica oficialmente, né? Então, aqui fica, né, o site, quem quiser depois dar uma olhadinha nele, tá bom? Então, é isso. A gente vai falar um pouquinho mais desse início, né? Mas um deles, né, um exemplo que acho que todo mundo deve estar lembrando, são os testes de inteligência, aqueles desenvolvidos por Binet e Simon. Então, são alguns exemplos clássicos dessa perspectiva diferencial psicométrica, né, muito associada à utilização dos testes e que são utilizados até hoje, né? Assim, na psicologia, a gente tem esse recurso aqui que só pode ser utilizado por psicólogos, né? As outras áreas do conhecimento não têm autorização para usá-los, né? E também a gente não pode, também quem é da área, né, que tem acesso, não pode compartilhar as informações sobre os testes, porque isso implicaria numa alteração na hora de fazer a medição, na hora de fazer a aplicação, tá? Além dessa teoria clássica, né, primeira, né, muito associada aos testes, a gente vai ter uma segunda área, né, dentro das teorias clássicas, que é a perspectiva do processamento de informação. A partir de 1970, essa perspectiva vai tentar entender melhor como é que essas capacidades, né, como é que estão envolvidos os processos para resolver os problemas e as tarefas de modo inteligente. Quais são exatamente essas capacidades? Porque até então se falava muito de uma inteligência, né? Mas não se sabia como é que ela resolvia, né? Quais eram as capacidades que estavam por trás dela para fazer com que uma pessoa conseguisse resolver um determinado problema, né?
Então, essa perspectiva ela vai trabalhar muito com o entendimento mesmo desse processo, né? Como é que ele acontece, quais são os domínios que estão envolvidos. Sternberg é um dos autores que trabalham nessa área aqui, e aí ele vai desenvolver até mais recentemente alguns fatores que compõem, né, a tríade da inteligência, né, que ele vai diferenciar, mas esse não vai ser o foco da nossa aula hoje, só para vocês entenderem, né, um dos representantes. E aí, qual a utilidade dessa perspectiva do processamento de informação, né, que é uma teoria, uma perspectiva um pouco mais cognitivista? Ela vai ser importante para apoiar a aprendizagem de capacidades desenvolvidas no comportamento inteligente, tá? Como assim? Se eu sei o que é importante para uma pessoa desenvolver inteligência, né, ou se tornar inteligente, isso vai ser útil na escola e também para os profissionais que trabalham com o ensino, né, com a orientação dos estudantes, para saber especificamente o que é que aquele aluno ou aluna precisa trabalhar melhor para poder favorecer a sua aprendizagem. Por exemplo, essa pessoa precisa de um pouco mais de atenção, né? de aumentar a sua capacidade de concentração, ou essa pessoa que precisa coordenar melhor uma determinada habilidade, que é isso que está dificultando ela se conseguir aprender. Então, essa perspectiva vai ajudar muito nesse processo, tá? Aqui a gente, lembrando aqui um pouquinho, né, da perspectiva mais histórica, aqui eu coloquei duas fotos de Binet e de Simon para vocês verem. O Binet, na verdade, em 1904, foi convidado pelo Ministério Francês de Instrução Pública para construir um instrumento que fosse capaz de separar, né, de distinguir os alunos que eram mentalmente atrasados, ou seja, que não poderiam estar estudando, mesmo que não tinham condições de aprender, daqueles, isso naquela época, tá, gente? A compreensão era dessa forma, não era a de hoje em dia. Daqueles que tinham dificuldades de aprendizagem por outros motivos. Então, esse foi o desafio colocado para Binet. Ele começou a construir a escala métrica de inteligência dele nessa época. E aí, mais tarde, Simon era um grande admirador dele, de Binet, e com o passar do tempo ele começou a fazer parte e deu continuidade aos trabalhos depois que o próprio Binet faleceu. Aqui é importante falar, né, que o Binet foi orientando do Charcot, que é uma figura muito conhecida dentro da psicologia, porque ele também orientou o próprio Freud, né? Outra curiosidade é que o Piaget depois foi trabalhar com o Binet durante uma época. Lembrando só, né, gente, que ambos esses autores aqui eram franceses e a França, nessa época aqui, era o centro, né, do conhecimento, todo o desenvolvimento intelectual estava centrado na França. Então, não é à toa que tantos nomes importantes estiveram, de alguma forma, presentes, né, desenvolveram algo nesse país. Então, o próprio Piaget trabalhou com Binet durante uma época, só que ele teve uma visão um pouco diferente, né, ao olhar para esses testes de inteligência. E a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, o que Binet queria saber, né, ao construir a sua escala de inteligência, era assim, quais eram as questões, né, quais eram as atividades, as perguntas, né, que crianças de uma determinada faixa etária conseguiam responder de forma homogênea, né? Então, isso fez com que ele conseguisse identificar qual era o perfil de inteligência de cada idade, né? Se a maior parte, né, um grupo grande de crianças, sei lá, entre 1.000 crianças testadas com 7 anos, se 900 crianças conseguiam responder tais questões e apenas 10 não conseguiam, então ele dizia que aquilo ali, né, significava que era o nível de inteligência esperado para aquela idade. Então, tinham questões que eram muito fáceis para aquelas crianças, outras que eram muito difíceis, e aí ele ia identificando. E assim ele conseguiu construir a escala. O que foi interessante, né, é que ele conseguiu mostrar através desse instrumento
que era possível medir diferentes traços psicológicos complexos, né, como raciocínio verbal, raciocínio quantitativo, e que esses traços eles davam conta das diferenças individuais no âmbito intelectual. Ou seja, ele juntava, né, essa série de traços e aqui ele ia dizer, a partir daqui, que isso fazia parte de uma inteligência. Então, para esse construto, né, do instrumento, a inteligência era caracterizada como um conjunto de faculdades, né, várias capacidades ou habilidades que podiam ser estudadas em separado, mas que nesse caso do teste elas estavam juntas, né, e elas compunham uma síntese. Então, quando ele terminava de avaliar uma criança, uma determinada criança, ele ia dizer, de acordo com os valores, né, que essa criança alcançasse, ia dar uma medida através da idade mental. Se aquela criança, por exemplo, conseguia responder questões, vamos supor que ela tivesse 10 anos e ela conseguia responder questões típicas de crianças de idade de 7 anos, então ele ia dizer que a idade mental daquela criança era de 7 anos. Ou o oposto, né? Uma criança de 7 anos que conseguia responder questões de crianças que estão na faixa etária dos 10, então a idade mental dela seria maior, né? Mais ou menos isso. Então, a idade média, né, corresponde, a idade mental era a idade média a que corresponde à pontuação obtida pela criança na escala. Ou seja, ia ter crianças que iam ter o que ele vai chamar, né, de superdotação, porque estão acima da média, e vão ter aquelas outras que estão abaixo da média. Com o passar do tempo, né, Stern, que é um outro autor, vai introduzir a noção de quociente intelectual. E como é que ele fez isso? Ele pegou a idade mental, que era dada para cada criança, e aí multiplica, né, por 100 e divide pela idade cronológica, faz um percentual, né? E isso vai dar o que a gente chama de quociente intelectual e, resumidamente, a gente chama de QI. Dá para pegar, né, todos esses valores, né, da população em geral e fazer um gráfico, né? E esse gráfico geralmente dá essa curva aqui. E aqui a gente pode contabilizar, né, que aquelas pessoas, né, que estão abaixo de um determinado número, elas estariam localizadas como tendo um atraso intelectual, geralmente pessoas abaixo dos 70%, né? E pessoas que têm acima, né? Aqui vai ter mais ou menos, né, uma média de inteligência, um pouco acima, e aqueles que têm uma inteligência muito superior, que seriam, né, que acima dos 130, por exemplo, de QI. Bom, então aqui é utilizado muito até hoje, as pessoas se falam de inteligência e associam logo com QI, mas é importante lembrar que o teste de Binet-Simon não utilizava essa nomenclatura, isso aqui é um desenvolvimento posterior, assim como o próprio Stern, né, outros autores, né, pesquisadores também vão continuar desenvolvendo testes de inteligência diferentes, com outras intencionalidades, tentando ampliar a perspectiva, né, de inteligência, tentando ampliar um pouco as possibilidades de quem pode, né, participar desses testes, porque alguns, inclusive, têm algumas limitações que a gente vai falar já já. Mas, enfim, aqui a gente já encontra uma grande dificuldade, né? Que depois de um certo tempo, a gente começa a observar que nas escolas, especialmente, a gente começa a ter uma certa redundância, né, na questão do QI. O teste de QI começa a dizer que é inteligente quem vai bem no teste de QI. E quem vai bem no teste de QI é inteligente, né? Não se sabe muito explicar muito bem o que é esse conceito de inteligência, né? Mas é como se houvesse uma relação entre a inteligência e o teste. Quem vai bem no teste é inteligente, quem não vai bem no teste não é inteligente. Então essa é uma crítica que é feita, porque o teste em si deveria ser apenas um instrumento, né? E não um garantidor de inteligência efetivamente. Aqui está a controvérsia do QI. Então, existem algumas controvérsias, tá?
Primeiro lugar, porque o QI tem uma certa limitação. Geralmente os testes de QI, eles fazem uma avaliação da inteligência numérica, da inteligência espacial, da compreensão verbal, da fluidez verbal, da velocidade perceptiva, da memória e do raciocínio dedutivo. E aqui a gente já tem uma dica, né? Que assim, será que é inteligente só quem tem essas habilidades aqui? E quem tem outras habilidades, por exemplo, consegue falar muito bem em público, ou quem tem uma compreensão muito fácil da sua, das suas emoções, que consegue fazer amizade com facilidade e por conta disso até se tornar um bom vendedor, por exemplo. Porque tem uma habilidade grande, né, de convencer os outros, de fazer amizade, uma simpatia grande. Não é uma pessoa inteligente, né? Então são alguns já um questionamento, né? Mas a favor do teste, né? Do uso dos testes. Então a gente tem alguns experimentos, né, que foram feitos, mostrando que existe uma grande validade e confiabilidade nesses testes, ou seja, que eles, quando são aplicados num grande percentual de pessoas, eles são confiáveis, né? Eles têm um percentual de semelhança muito grande entre as pessoas que estão sendo analisadas. Inclusive, eles são validados, como a gente já falou, né, em países diferentes, cada um faz a sua validação e eles geralmente entram em acordo, né? Ou seja, assim, todos obtêm uma certa confiabilidade. Outro fator a favor, né, do uso dos testes de QI é que as pontuações que são observadas na terceira infância são geralmente compatíveis, né, tem uma relação boa com o prognóstico de realização escolar. Ou seja, quem tem um teste, né, se sai bem nos testes de QI, geralmente não tem problemas, né, de abandono escolar, de fracasso escolar, ou seja, tendem a ter um bom desempenho escolar. Bom, as críticas que são feitas são diversas, né, mas uma delas é que os testes podem subestimar crianças que não se saem bem nos testes. Por exemplo, uma criança às vezes pode fazer o teste, tirar uma nota baixa, mas ela ter uma inteligência que não foi observada ali. Um fator, por exemplo, que está muito presente na maioria dos testes é a questão da velocidade com que se responde a ele. Se você responde o teste rapidamente, você tende a ter um valor, né, de inteligência alto, digamos assim. E aí, às vezes, você tem uma criança que tem um raciocínio diferente, que demora mais ali raciocinando, ou uma pessoa, e aí ela vai ter como ela vai ser mais demorada, né, raciocinando, mas ela pode estar tendo um pensamento até diferente e até mais complexo do que aquela pessoa que respondeu de forma rápida. Então, é uma limitação geral dos testes, né? A gente pode pensar, por exemplo, que algumas crianças que têm dificuldades motoras, por exemplo, né? Uma criança com um atraso motor, ela vai demorar mais para responder o teste porque ela tem uma limitação física, né? A resposta física dela é grande e isso vai acabar impactando no teste, porque o teste requer uma movimentação mais rápida. Enfim, então a gente não consegue estimar direito qual a inteligência daquela criança. Existem alguns testes também que usam muito da necessidade da verbalização da criança, da atenção, da concentração. E aí, as crianças que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, intelectual, ou de outra ordem, elas podem não ir tão bem nos testes de QI e serem, na verdade, muito inteligentes, pelo menos em algumas áreas. Os testes também não medem diretamente a capacidade inata, ou seja, a capacidade que a criança já nasceu. Eles medem geralmente o conhecimento atual, que aí também tem muito a ver com o acesso à escolarização. Então, essa é uma outra limitação. Crianças que não vão à escola, né, que não estudaram, elas não seriam consideradas inteligentes por esses testes, né? Não seriam tão inteligentes porque justamente eles tendem
a utilizar também recursos que são muito aprendidos nas escolas. São algumas das críticas. Bom, outras influências que a gente observa nas pontuações de QI. Uma delas está relacionada à questão genética, que alguns estudos mostram que existem as crianças que são consideradas como tendo um QI maior, que são maior, né, que é maior, teriam um córtex pré-frontal relativamente mais alto. Então, né, fazendo essa correção, tá, gente? Então, crianças que teriam córtex pré-frontal maior, mais avantajado, teriam um QI maior. Mas, assim, outros estudos também mostraram que não é exatamente o tamanho do córtex pré-frontal que seria maior. Tem a ver muito mais com o período em que ele tende a crescer. Alguns estudos mostraram que até os 7 anos, por exemplo, as crianças que têm o maior desenvolvimento até os 7 anos, teriam QI menor. E aquelas que duram mais tempo, né, crescendo esse córtex, então elas teriam a tendência a ter um QI maior. Mas assim, a gente pode pensar também de uma outra perspectiva. Esse ambiente que favorece o desenvolvimento dessa criança, desse córtex, ele provavelmente é um ambiente mais estimulador, tá? Então, aí a gente mantém aquela dificuldade de definir até onde vai a influência hereditária, que seria responsável pelo desenvolvimento cerebral, né, equiparável dos seus pais, ou também com esse ambiente, que é um ambiente estimulador de alguma forma, né? Então, a família na qual essa criança está inserida, né, vive, a escolaridade, né, dessa família, a escolaridade que ela tem acesso, a qualidade desse ensino, a cultura. Então, são todos fatores que têm um impacto muito importante no início da vida. Outra questão, relacionada até à escolaridade. Crianças cuja escolaridade está atrasada têm pontuações mais baixas nos testes de QI. Ou seja, crianças que não estão indo à escola. Teve um estudo que foi feito na Holanda logo após a Segunda Guerra Mundial, em que observaram que crianças que ficaram afastadas da escola por conta do nazismo tiveram uma perda significativa no valor do QI, e isso não foi recuperado a longo prazo e era maior quanto mais tempo elas ficavam fora da escola. Ou seja, o QI também tem associação sim com o acesso à escolaridade. A gente até pode se questionar nesse momento que a gente está com as crianças fora da escola, qual o impacto que pode ter a longo prazo, a depender de quanto tempo a gente vai ficar com as crianças fora da escola. Então, são algumas questões em aberto, né, que poderiam, inclusive, ser alvo de estudo nesse momento de pandemia, né? Outra coisa que foi observada, né, uma questão importante, é que os testes de QI, quando são aplicados durante as férias, ou então no início das aulas, ou no final do ano, eles tendem a cair. Ou seja, quando a criança está estudando muito no meio das aulas, o QI sobe. Quando ele é flexível, né? Ele aumenta quando a criança está estudando e ele cai um pouco quando a criança está fora da escola. Então, tem a ver com algumas habilidades, né, desenvolvidas nesse período escolar. Outras questões, né, que influenciam as pontuações de QI. Raça, né, ou etnia, o nível socioeconômico. Então, tem algumas críticas que são feitas que dizem que os testes eles são injustos com as minorias. Que os testes de QI eles têm sempre um componente relacionado com a cultura, mais voltado para a cultura europeia. Então, que outras culturas não são tão beneficiadas nesses testes, não valorizam as mesmas coisas. A gente também entende, né, e os estudos vêm mostrando isso, que algumas diferenças, né, nessas pontuações têm muito mais a ver com as diferenças no ambiente do que com a raça de fato.
Então, por exemplo, a renda dessa família, né? Geralmente as minorias, né? O que na verdade no nosso país a gente não falaria de minorias, mas aquelas pessoas que têm nível socioeconômico mais baixo, elas estão em desvantagem, né? Na possibilidade de ter um QI alto por causa da sua renda, pelo acesso à nutrição, às condições de vida, né? Os fatores estressantes que tem no seu dia a dia, a saúde, qual a qualidade de saúde, acesso à saúde que essas pessoas têm. Isso vai ter impacto na sua capacidade de estudar ou de desenvolver esse QI, né? Um aspecto importante, por exemplo, que é citado, né, é que os efeitos da discriminação, por exemplo, em pessoas negras, os efeitos da discriminação podem afetar a autoestima da pessoa, a motivação e o desempenho acadêmico, que diretamente, né, vai impactar no seu QI. Influências culturais. Como a gente falou, né, os testes eles têm um viés cultural, algumas coisas que são valorizadas em uma cultura podem não ser valorizadas em outras, então a criança pode responder de acordo com a sua cultura e aquilo ali não ser considerado o correto de acordo com a perspectiva na qual o teste foi criado. Nesse sentido, alguns estudos têm sido feitos com o intento, né, de abolir os aspectos culturais, mas é muito difícil de fazer isso, né? Outra questão importante, né, de que às vezes alguma cultura, alguns grupos seriam mais inteligentes, mais estudiosos do que outros, e de fato, né, o teste do QI revela que existe diferença de QI, mas não é tão significativa, tem muito mais a ver com as valorizações que cada cultura tem, né, com relação à educação, como é o caso, por exemplo, da cultura ocidental, dentre eles os japoneses, que valorizam bastante o estudo, a obediência, a disciplina, e isso acaba impactando na forma de estudar e no resultado também. Então, que os testes eles sejam pertinentes à cultura. E aí a gente passa, né, para aquilo que a gente para uma terceira perspectiva, né, é uma perspectiva mais recente que tem ganhado força a partir da década de 80 e que tem respondido muito a questões escolares, que é o conceito de inteligências, né? Inteligência ou inteligências. Então, alguns autores, dentre eles o Gardner, têm feito diversos estudos e algumas proposições que buscam substituir o conceito de inteligência único, né, como uma capacidade única, para o conceito de que inteligência ela se refere a uma série de capacidades ou inteligências distintas. E aí ele abre espaço aqui para pessoas que não tenham, que às vezes podem ser consideradas pessoas com deficiência, com dificuldades, vai dar espaço também para entender a presença de pessoas com superdotação, altas habilidades em uma determinada área e que não o são em outras. E essas pessoas também seriam inteligentes. Então, tentam dar conta do comportamento inteligente em contextos cotidianos, né? Vai além do contexto escolar e acadêmico, né? Para poder entender que, por exemplo, pessoas que têm bom senso, aptidão social, percepção criativa, autoconhecimento, também, né, são aspectos importantes da inteligência. E além desses testes, na verdade, esse conceito de inteligências múltiplas vai além daquelas tarefas que são empregadas nos testes tradicionais de inteligência. Então, quais são as consequências dessa nova concepção, né, da concepção de que existem inteligências múltiplas? Uma consequência é de que ela enfatiza a multiplicidade de capacidades, de estruturas e de processos envolvidos no comportamento inteligente. Ou seja, o comportamento inteligente não se relaciona apenas com a inteligência escolar, né? Mas ela está presente, né, em outras capacidades, outras habilidades da vida do ser humano. Vai enfatizar também o caráter social, contextual e cultural da atividade inteligente, ou seja, que é muito importante você considerar como a pessoa se relaciona com os outros, qual
como a inteligência é utilizada no dia a dia da pessoa para que ela resolva os problemas dela no contexto em que ela vive, na cultura em que ela vive. Então, são fatores importantes e não despluga a pessoa do ambiente em que ela vive. Outra consequência, né, dessa concepção é que ela poderia, através do ensino, ajudar as pessoas a otimizar algumas capacidades intelectuais e de aprendizagem de todos os alunos. Uma vez que agora você entende que existem diferentes inteligências, né, você vai identificar qual é a inteligência que aquele aluno tem especificamente e tentar incrementar as outras, desenvolver as outras também e reconhecer aquele que ele tem, aquela inteligência que ele tem. Aqui eu trouxe 2 exemplos de filmes bem famosos. Quem não os conhece, trate de conhecê-los, que fazem a gente entender muito essa perspectiva aqui de inteligência. Então, um deles, o primeiro que eu coloquei, foi o filme Como Estrelas na Terra, que mostra a história de Chan, um menino que desenhava super bem. Aqui é um desenho que foi feito pelo professor dele, mas os desenhos dele eram fantásticos também. E um outro filme que fala da história de um rapaz que tinha uma inteligência matemática fantástica e, inclusive, ele trabalhava numa universidade. Um professor propõe, né, a solução de um problema matemático que ainda não tinha sido resolvido e ele consegue resolver mesmo não sendo aluno da universidade. Ele era faxineiro. E aí a gente se pergunta, né, diante dessa perspectiva de inteligências múltiplas, qual deles é o mais inteligente? Se a gente for pensar naquela perspectiva de QI, provavelmente esse aqui vai fazer um teste de QI com um valor altíssimo. Mas, diante da perspectiva das inteligências múltiplas, ambos são inteligentes. Não há mais inteligente do que o outro. Então, quem vai propor isso, né, o grande pesquisador, né, dessa teoria é o Gardner, Howard Gardner. Nasceu em 43, está com 70 e poucos anos agora, neuropsicólogo, pesquisador educacional em Harvard. Escreveu vários livros, vocês encontram com a maior facilidade, muitos deles, né, publicados aqui em português, sobre inteligências múltiplas. Sempre tem algum livro novo aí saindo do forno. Então, o que é que ele vai defender basicamente, né? Que todo mundo tem inteligência, algum tipo de inteligência, que existem vários tipos de inteligência e que a alta inteligência em uma área não vai implicar necessariamente que você tenha uma alta inteligência também em outra, tá? A pessoa pode ser muito dotada em uma área, como artes, e não ter um QI alto, né? Fazer lá o teste de QI dá que ela não tem um QI alto, mas ela tem altas habilidades na área de artes. Aqui são as definições de inteligências múltiplas. Então, ele começou, ele diz que os testes de QI eles estão muito mais focados nessas primeiras aqui, nessa primeira linguística, lógico-matemática, espacial também, mas eles ignoram principalmente as inteligências intrapessoal, interpessoal, a naturalista, que é a mais recente, desenvolvida por ele. Então, a linguística seria a inteligência que se refere à capacidade de usar e entender as palavras e as nuances de significados. Está muito presente naquelas pessoas que trabalham com escrita, com edição, com tradução, né? Uma pessoa que se expressa bem, né, verbalmente. A lógica matemática é a capacidade de manipular números e resolver problemas lógicos. É aquela pessoa que tem uma facilidade de lidar com números. Está muito presente nos cientistas, em pessoas que trabalham com negócios, na medicina também, né? Outras áreas das ciências em geral. A corporal sinestésica, por sua vez, são aquelas pessoas que se movimentam com uma certa precisão, que dominam bem os movimentos do seu corpo com uma grande facilidade. Então, os grandes dançarinos, né, bailarinas, o pessoal, um dentista, pelo menos aqueles que trabalham com maior cuidado, né, gente? O pessoal da cirurgia, que às vezes precisa de uma grande delicadeza, né, para fazer aqueles movimentos precisos.
No esporte também são muito presentes essas pessoas que têm a inteligência corporal sinestésica. A intrapessoal, por sua vez, é a capacidade de entender seus sentimentos, suas emoções. Está muito presente entre os psiquiatras, líderes espirituais, conselheiros, espera-se nos psicólogos também. A interpessoal, por sua vez, seria o oposto, é aquela pessoa que entende bem os outros e se comunica com eles com facilidade. Então, professores, pessoal da arte dramática, os políticos também, às vezes, têm uma grande capacidade, né, para entender os outros, o que eles querem e oferecer isso, mesmo que não seja exatamente o que eles fazem. A espacial, que é a capacidade de encontrar o caminho em um ambiente, avaliar as relações entre os objetos no espaço, está muito presente o pessoal que trabalha na área de urbanismo e arquitetura, marcenaria. Musical, que são aquelas pessoas que trabalham muito bem com a música, com o silêncio, né, a capacidade de organizar o som, ritmo, de perceber os diferentes sons, uma área de certa forma artística, muito presente quem trabalha com regência, composição musical. E por último, o que ele vai dizer, né, chamar de capacidade naturalística, que são aquelas pessoas que conseguem identificar bem as diferentes espécies de animais, de vegetais, né, suas características, e aí vão trabalhar na área de caça, pesca, agricultura, jardinagem, na cozinha também. Então, bela cozinha, né, estaria nessa área, dentre outros tantos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, aqui no nosso país, com a Daiane dos Santos criou um movimento que se tornou, né, foi nomeado, né, intitulado com o nome dela, e poucas pessoas conseguem executar esse movimento. Então é muito presente nos ginastas essa inteligência mais física, né? Aqui o Noah Gray, ele ele é um ator, na época ele era criança, trabalhava, né, como naquele programa, naquele seriado Eu, a Patroa e as Crianças, e de fato ele sabia tocar piano, ele aprendeu a tocar muito pequenininho, acho que com uns 2 anos. Aí tem um componente ambiental também, porque o pai dele era pianista, mas ainda assim ele se destacava, ele conseguia decorar aqueles textos gigantes, complexos, e tocava piano super bem, se apresentou, fez, né, viajou tocando piano, então tinha essa inteligência também musical. Aqui o pai da etologia, né, que influenciou depois na psicologia a criação né, na verdade ele criou o conceito de imprint que foi fundamental para a gente depois ter o conceito de apego, né, da teoria do apego. Então, tinha que fazer esses estudos, né, observar de forma bem precisa os animais. A gente pode falar também que o Darwin viajou pelo mundo e conseguiu identificar, né, diversas semelhanças e diferenças entre os animais para criar a sua teoria da evolução. Enfim, hoje em dia, acho que utilizando até essa teoria, né, das inteligências múltiplas, a gente tem observado vários projetos nas escolas incentivando os alunos a pintarem os muros das escolas e a gente observa quantos talentos têm sido descobertos, né, nesses projetos de alunos que desenham super bem e que às vezes em outras áreas mais formais, mais tradicionais do conhecimento não eram considerados como alunos muito inteligentes, né, na matemática, no português, não iam tão bem assim, mas que se expressam lindamente às vezes num desenho, né, na arte, fazendo teatro, tocando uma música, dançando. Então é importante a gente entender que, né, dessa perspectiva, todos têm algum tipo de inteligência. Então aqui são as implicações, exatamente essa. Que todo mundo tem algum potencial cognitivo, mesmo aquelas pessoas que têm deficiência, tá? Tem essas inteligências que foram descritas por Gardner em algum grau, né? E que ninguém é igual a ninguém, porque cada um vai ter essas combinações, né, dos diferentes tipos de inteligência em graus diferentes e em combinações diferentes. Então, 8 tipos de inteligências, ninguém vai ter o mesmo nível de inteligência em todas as áreas, né?
E aqui a definição, né, de inteligências humanas agora, como um conjunto de habilidades, de talentos ou de capacidades mentais, né? Gardner vai dizer que a inteligência é definida como um potencial biopsicológico para processar informação, que se pode ativar em um contexto cultural concreto para resolver problemas ou criar produtos que têm valor para uma cultura. Então, aqui ele vai dar uma importância muito grande para a contextualização dessa inteligência. Não dá para ser inteligente no vácuo, né? Você vai depender muito da utilidade do produto que aquela inteligência sua tem. Ou seja, é o modo de vida, né, no ambiente real que vai dizer se você é uma pessoa inteligente ou não. Para o ensino, também a gente tem algumas implicações, né? Uma delas é que as diferentes inteligências são independentes entre si em um grau significativo, ou seja, uma criança, por exemplo, pode se destacar muito em uma área e não ter o mesmo desempenho em uma outra área, e isso não significa que ela não seja inteligente, né? Mas que ela tem inteligência específica numa determinada área mais do que em outra, e só isso que diz, né? Que significa. Também a outra implicação que é muito importante, né? Uma vez constatado isso, que cada um tem uma inteligência específica, Gardner vai defender que o ensino ele não deveria ser feito de uma forma uniforme, tá? Que ele que as escolas deveriam focar no ensino centrado no indivíduo, né? Considerando as diferenças individuais entre os alunos. Mesmo que exista uma base curricular comum, ou seja, coisas que todo mundo tem que aprender junto, né? Alguns conceitos, conteúdos, mas que os alunos possam ter seus projetos específicos, né? Para que eles possam aprender os conteúdos de modo diversificado de acordo com suas necessidades, suas inteligências e que também eles possam ser avaliados de maneiras distintas. Por exemplo, se um aluno sabe desenhar muito bem, sabe se expressar muito bem através do desenho, da arte, né, mais manual, artística, que ele possa expressar seu conhecimento através dessa maneira, né, que ele consiga fazer isso dessa forma e não igual a todo mundo, por exemplo, através de uma prova escrita. Que ele possa, por exemplo, apresentar um teatro, se isso for mais fácil para ele, que ele produza, componha uma música para expressar. E a gente tem visto cada vez mais isso acontecendo nas escolas, o que é um grande ponto positivo, né, que essa teoria de Gardner vem trazendo.